Olá, eu sou a professora Márcia Reus, especialista nas áreas de estética e cosmetologia. E nesse vídeo eu irei fazer uma abordagem sobre as indicações e contraindicações da intradermoterapia pressurizada, que é uma técnica que está muito atual na área da estética e é preciso que os profissionais trabalhem com bastante segurança. Bom, trabalhar com uma nova técnica na área da estética exige sempre do profissional um conhecimento amplo sobre as indicações e as contraindicações dessa técnica. Esses são critérios muito importantes para que o profissional possa, já na anamnese, determinar se essa técnica é ou não viável para aquele paciente, para as alterações estéticas que o mesmo apresenta. A intradermoterapia ou mesoterapia, né, esses termos são sinônimos, atualmente é chamada também de aplicação de enzimas ou lipoenzimática, mas na realidade é uma técnica destinada à administração de ativos cosméticos dentro da pele. A origem do termo de mesoterapia vem dos dois radicais gregos, meso, que é meio, e terapem, que significa terapia. Então, ela está relacionada com a inclusão de ativos dentro da pele. Mesoterapia significa tratar o meio, que tem como origem ainda a palavra mesoderme. Intradermoterapia, intra dentro, e derme, meio da pele. Então, intradermoterapia e mesoterapia são sinônimos e significam a inclusão de ativos dentro da pele. Muito bem. A intradermoterapia, então, ela trabalha com ativos fármacos, né, e agora também ativos cosméticos amplamente diluídos, em concentrações bastante baixas, e a técnica consiste em você aplicar em vários pontos da pele pequenas doses, então, do ativo, e dessa forma vai acontecer a difusão desse ativo ali no tecido-alvo que está sendo tratado e se cuida muito para que não haja o alcance desses ativos para grande circulação. Por isso que os produtos cosméticos usados na intradermoterapia são produtos específicos, tanto para mesoterapia injetável quanto para mesoterapia pressurizada, devem ser produtos específicos para cada técnica. Vamos lá. Como que funciona? Então, a caneta de mesoterapia, ela tem um sistema de pressurização aonde vai acontecer a propulsão de um jato de alta velocidade saindo da caneta em direção à pele. Esse jato, ele tem um diâmetro muito pequeno, então esse diâmetro do jato que passa da caneta para a pele, ele é menor que um fio de cabelo humano, mais ou menos. Então, ele faz o rompimento da barreira da pele e leva, de acordo com os parâmetros estabelecidos no equipamento, o ativo para a região pré-determinada, que pode ser a derme, a hipoderme ou até mesmo a epiderme. Muito bem. E quais são as indicações da técnica, então? Essa técnica é indicada para tratamentos corporais, faciais e capilares. Especialmente aqui, vale lembrar que as indicações elas passam por um crivo muito grande, né, do profissional na hora da avaliação. Então, é importante pré-determinar qual é a alteração estética presente e se o paciente cumpre os requisitos para a utilização da técnica de intradermoterapia pressurizada. Bom, então vamos lá. Celulite. Na celulite, a técnica é usada para injeção de ativos drenantes que atuam sobre a microcirculação. Na gordura localizada, injeção de ativos lipolíticos. Redução de papada, também se trabalha com ativos lipolíticos quando o objetivo do tratamento é redução de gordura na região aqui da papada, ou região submentoriana, né? Melhor dizendo. Nas estrias, a indicação das estrias está relacionada com a injeção de ativos eutróficos, ativos que vão gerar o estímulo de novo tecido, colágeno, elastina, matriz extracelular, enfim. Na flacidez, da mesma maneira, também vai atuar nesse sentido de redensificar o tecido dérmico. Nas hipercromias, nós podemos entrar com ativos clareadores.
A indicação para a alopecia androgenética está relacionada com a ativação de bulbos capilares para o crescimento de novos fios, e aí nós temos aí uma amplitude de ativos, né, fatores de crescimento principalmente, outros ativos que fortalecem o fio do cabelo. E nós temos a revitalização da face, que é também uma indicação da intradermoterapia pressurizada, passando ali pela injeção de ativos volumizadores, hidratantes e também ativos eutróficos. Então, aqueles estimuladores de colágeno, como fatores de crescimento, vitamina C, o próprio ácido hialurônico é muito usado na técnica de revitalização facial, tanto, né, da região malar, da região do nasogeniano, como também da região dos lábios. Então, se faz volumização labial através de uma hidratação mais intensa com a técnica da intradermoterapia pressurizada. Bom, benefícios da técnica. O encorajamento do paciente pelo fato de não utilizar agulhas é um dos maiores benefícios dessa técnica, né? Logicamente que a ação local do fármaco ou do ativo cosmético também representa uma vantagem, não vai haver uma distribuição sistêmica desse ativo, vai ser apenas localizada. Né? E as sessões, elas são praticamente indolores. Isso tem a ver com a habilidade do aplicador e com a quantidade de ativos também inseridas no tecido. Bom, e quem não deve receber a técnica de intradermoterapia pressurizada? Pessoas que têm algumas alterações patológicas ou outras condições, como no caso das gestantes e lactantes. Não é interessante a aplicação de intradermoterapia em gestantes e lactantes, em função de uma possível caída ou possível entrada, digamos assim, dos ativos na corrente sanguínea. Os fármacos, eles não são, e os cosméticos não são desenvolvidos para entrar na corrente sistêmica, mas pode acontecer, então evita-se gestante e lactante. Cardiopatas. Em primeiro lugar, só tratar cardiopatas com autorização prévia do cardiologista e jamais em cardiopatas utilizar ativos com cafeína, certo? Uso de anticoagulante, muito importante essa questão. Nós jamais devemos mandar o paciente parar de usar anticoagulante para poder realizar um procedimento estético. Os anticoagulantes tratam de um grande sistema, que é o nosso sistema vascular, e que pode haver comprometimentos importantes da saúde do paciente, a suspensão do anticoagulante. Se o paciente faz uso de anticoagulantes, a gente considera que não é um candidato para intradermoterapia pressurizada, que é uma técnica que pode gerar aí hematomas. Diabéticos não compensados também podem ter maior dificuldade, né, no processo cicatricial pós-procedimento. Pacientes obesos, a técnica de intradermoterapia pressurizada, ela vai tratar gordura localizada, mas não a obesidade como um todo e nem tampouco gordura visceral. Então, é importante que o paciente já tenha perdido peso e a intradermo venha com aquele objetivo de fazer uma finalização nesse tratamento, removendo gordurinha de culotes, de abdômen, de flancos, né, interno de coxa, enfim, mas de uma maneira mais sutil. Pessoas alérgicas a substâncias que são utilizadas também no processo, é importante na anamnese verificar todas as questões de resposta alérgica do paciente a alimentos, a medicamentos, a cosméticos, isso faz muita diferença. Pessoas com alergias a frutos do mar, é importante observar bem as formulações usadas para que se evite ali produtos como o DMAI e também a L-carnitina, que são ativos que eventualmente podem estar presentes nas formulações para intradermoterapia pressurizada. Bom, e quais são as intercorrências possíveis na intradermoterapia pressurizada? Bom, antes de falar das intercorrências, só lembrando, reações adversas, pode acontecer hematoma, o ponto pode ficar um pouquinho dolorido, pode ter uma leve formação de pápula, mas que normalmente num período aí de 3 a 5 dias, esses sintomas devem desaparecer. Agora, a formação de lesões, quadros infecciosos, necrose e hipercromias fazem parte de um quadro de intercorrências que são absolutamente indesejáveis no tratamento com essa técnica. E o que predispõe a essas intercorrências? Principalmente o uso de ativos não indicados para a técnica, então não dá para ficar usando produto para microagulhamento ou produto para intradermoterapia injetável
na pressurizada, tem que usar produtos específicos. A quantidade de ativos inadequada, isso faz muita diferença também. É importante estudar protocolos para cada área que vai ser tratada. Ativos sem Anvisa, equipamentos sem Anvisa, eles são perigosos porque eles podem não estar dentro dos padrões exigidos pelos nossos órgãos sanitários e havendo alguma complicação, isso acaba gerando muito risco aí, tanto para o paciente quanto para o aplicador. Outra coisa importante, cuidar com a biossegurança, né? Então, todos os equipamentos de biossegurança devem ser utilizados pelo profissional aplicador e o cliente deve também ter cuidados com a região para evitar contaminação microbiana. Bom, então passei aqui para vocês as indicações e as contraindicações da intradermoterapia pressurizada. Logo no próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte de farmacologia, quais os ativos são usados na intradermoterapia pressurizada.